Olá, aqui quem fala é Diogo, do canal FI Fácil. Bom, hoje é o fechamento do dia 2 de abril de 2020. E no fechamento do iFix a gente conversa sobre o iFix e também hoje a gente vai conversar sobre vacância, né? Eu fiz um post sobre vacância para te explicar e vou citar alguns exemplos para a gente comentar se é oportunidade mesmo e como você tem que avaliar. Antes de iniciar o iFix, entra lá no canal, se inscreva, que eu posto vídeos, além de fechamento, eu tô fazendo uma série sobre o que é FI, que eu posto o comentário aqui mais no feed do Instagram e ao mesmo tempo eu também posto um vídeo lá explicativo. Então, quer conhecer mais, se inscreva lá no canal. Bom, hoje o iFix ficou menos 0,85%, tá na faixa dos 2.400, exatamente 2.445. O maior reflexo aqui está sendo ainda em shoppings, né? Então, eles foram bem afetados os seus rendimentos. E ontem teve uma fala do Trump e tudo mais, a gente até já discutiu isso aqui no canal. E isso afetou bem forte esse segmento, né? Que estava esperando poder voltar e aí com algumas medidas pode atrasar mais. O Ministério da Economia, na pessoa do seu ministro Paulo Guedes, está cada vez mais engajados. Eles zeraram o IOF, fizeram um monte de atividades para evoluir a economia. Está soltando algumas medidas provisórias também que impactam no contrato de trabalho, uma suspensão dedicada aí chega a 70%. E tudo isso para flexibilizar para o empresário e, ao mesmo tempo, não deixar de levar o dinheiro para as pessoas que precisam também, que são as pontas mais fracas aí. Então, esse está sendo o esforço de todo mundo. Bom, e por que eu estou falando isso no fechamento do iFix? Porque, basicamente, toda essa piora, assim, tá refletindo no preço. Eu não tô vendo nada de anormal. O iFix baixou pouco. Se a gente tivesse num outro dia, podia ser simplesmente uma ressaca de uma grande alta. E, na verdade, ele tem ficado estável, assim, nessa faixa. Ele sobe um pouquinho, 1%, 2%, depois cai menos meio, 2%. Então, como essa oscilação agora está num nível mais aceitável, que é o comum do iFix, isso já não é mais o reflexo, mas alguns setores estão sendo penalizados com quedas de 4%. E aí o setor que eu volto a falar é shopping. O shopping é um setor que, se você gosta de investir, eu até falo que você deve, que você pode investir, na verdade, mas é um setor que você tem que tomar mais cuidado, você tem que conhecer mais e tem que saber quando você vai esperar o caixa de rendimento retornar ao nível, vamos dizer 80%, tá? Vou nem dizer 100%, mas 80%, 70% do que era antes dessa grande queda. Então teve essa queda, vamos supor que ele vai voltar 70% do que ele era antes. O período que ele vai fazer isso a gente não sabe, mas vamos estimar um número. Então você tem que mais ou menos prever se você gosta de viver com essa renda. Se você está pensando em algum beta, eu acredito que tenha mais oportunidade, desde que você não precise ficar líquido nos próximos 1 a 2 anos aí, tá? E isso, assim, eu acho que até volta antes, tá? Mas os shoppings, porque eu acho que eles estão sendo muito prejudicados. De qualquer forma, aqui KNCR menos 0,50, KNRI menos 1,26, BBPO 1,06 positivo, HGBS menos 3,86%, MXRF menos 3,66%, caiu bastante também. XPMOL menos 4,72%, VISC caiu bastante, caiu 3,55%, RECT subiu 3%,
Hectare Office, enquanto o HGRE caiu 3,74. O HSML permaneceu estável e o MOL caiu 2%. Tá. Então, assim, os setores realmente que, se você pode observar, mais afetados são esses. Ainda está surgindo muita especulação, principalmente em relação aos CRIs de papéis, em relação a crédito. Só que é o seguinte, a maioria desses papéis, eles funcionam da seguinte forma. Você tem a movimentação, existe, no próximo mês ele faz a contabilização desse projeto, disso, é pago os juros e você vai receber em mais ou menos M+2, M+1 ou M+2, no momento em que acontece o problema. Aconteceu o problema agora, isso vai refletir em renda, em possível renda, se alguém pedir um waive, se for refletir em M+1, M+2. Mas tá. O que você tem que ver? Como que funcionam essas garantias? A maioria desses fundos tem fundo de reserva, que garante no mínimo 3 parcelas. Então, assim, ainda não dá para cravar que o fundo vai manter os rendimentos, nem muito menos que ele vai utilizar todo esse fundo de reserva para isso, tá? Só para deixar isso bem claro com vocês, entendeu? Então, fundo de papel high grade é mais fácil de você ver a relação com a garantia. E assim, se você for ver o HGCR, quando ele saiu em fato relevante, ele mostrou exatamente quais são as garantias. A garantia, às vezes, é uma garantia acionária, às vezes você precisa de um aval fiduciário, você precisa, às vezes, um aval de cota, você pode pegar cota da SPE, você pode pegar cota da ação. Então, vários são os mecanismos que se tem para dar essa garantia. Então, assim, eu acho ainda muito cedo para a gente começar a questionar isso. Mas uma coisa eu já te falo, os LTVs não são os mesmos LTVs, a gente já falou loan to value, né? Não são os mesmos LTVs de antes. Por quê? Porque você lembra que o empréstimo, vamos supor que é o mesmo, o valor da dívida ainda, só que o valor da garantia, em época de estresse, muda. Então, quanto mais volátil o ativo for, mais esse LTV também saiu. Da mesma forma que o valor patrimonial de um prédio, que ele é avaliado só uma vez por ano, não é referência, isso daqui também não é referência, tá? Então, LTV tem que tomar cuidado. Então, por isso que você tem que debruçar sobre o relatório gerencial e entender quais são realmente as garantias. E aí você tem que ter um sentimento, isso é complicado porque não é do mercado imobiliário, mas qualquer dúvida a gente está aqui para te ajudar. Mas você olha no mercado e vai ver qual ativo pode ser mais ou menos afetado. E isso, aí você vai entender o quão o LTV é arriscado. Só que tem LTVs, a maioria dos ativos com LTVs altos são ativos com fundos de reserva. Eu vou citar o exemplo do HGCR, tinham lá com 80%. Eu esqueci o nome, mas depois eu trago para vocês. Ele tinha mais de um ano de PMT, mais de um ano de fundo de reserva. Então, por mais que esse ativo pode ficar complicado de você calcular, o LTV mudou, mas o fundo de reserva vai te ajudar nisso. E ainda está muito cedo para realmente entender o impacto na relação de compra e na adimplência desses ativos, entendeu? Então, como eu falei desde o começo, se você for comprar papel, e por exemplo, eu compro papel ainda, eu prefiro, atualmente, estou comprando mais os high grades. E eu vejo os que têm mais garantia e mais fundos de reserva. Hoje eu fiz um post sobre vacância. Muita gente fica me perguntando, tal, é bom comprar com vacância, é ruim? Aí às vezes você vê umas informações aí na internet que são questionáveis. Bom, primeira coisa é você entender o que é vacância. Vacância
é o estado de estar ocupado ou não. Em FI, vacância é o seguinte: se o imóvel tiver com vacância zero, significa que ele está 0% vago. Então, se ele tem uma vacância de 5% está vago. 5% de quê? Da área bruta locável. E isso é muito importante, entendeu? A gente está falando, quando a gente calcula vacância, a gente calcula a vaga dividido pela área bruta total locável. Esse locável é muito importante. Por quê? Vamos falar de um prédio residencial. Não, um prédio comercial fica mais fácil. Tem a parte da recepção. Aquela parte da recepção, ela não é uma área, é uma área que você tem que dar manutenção, tem que fazer várias coisas, mas ela não é uma área locável. Então, para efeito de cálculo, só é considerado as áreas realmente locáveis e, por isso, você pega a área total locável e a área que está vaga. Não entra essas áreas comuns. Ficou claro? Bom, a partir daí, a gente já definiu o que é vacância física. E para FIs, a gente tem duas coisas, vacância física e vacância financeira. O que seria vacância financeira? Vacância financeira é o potencial vago da sua carteira. Ficou vago, né? Vamos explicar. Vamos supor que esse prédio, ele dá uma receita estimada de R$200 mil. Mas ele está 160 mil alugado. Significa que ele tem uma vacância financeira, ou seja, a diferença entre o total e o que ele realmente está recebendo, que é 40 mil. Para eu calcular essa taxa de vacância financeira, ele é uma taxa de 20%. Então, o prédio tem uma vacância financeira de 20%. Ficou claro? Ou seja, ele tem um potencial de receber 20% a mais. Quais são os maiores motivos? Eu citei um caso de um apartamento. Normalmente, os FIs eles em multiativos. Então, ele vai, em vez de ter um prédio, ele tem mais de um prédio. Tem 2, 3. E nem sempre o valor da área locável para esse prédio é igual ao do outro. Então, quando você vai fazer essa conta, você coloca toda a área. E aí, como tem essa diferença entre preços, entre áreas locáveis, você tem, às vezes, um descasamento entre física e vacância financeira. Uma outra coisa, por exemplo, é quando você inicia um aluguel, normalmente no mercado imobiliário, você tem um período de carência, porque o cara vai ter que fazer reforma e tudo mais. Isso também faz um descasamento entre esses dois números, vacância financeira e vacância física. A diferença entre vacância histórica e vacância pontual é uma média de no mínimo 2 anos de vacância com baixo desvio padrão. Quando eu faço isso e tem baixo desvio padrão, eu posso dizer que aquele número lá ele está estável por muito tempo. Isso significa que o prédio, se esse número for alto, por exemplo, tiver 20% de vacância, significa que ele está com dificuldade em ocupar esses 20% final. Isso pode ser uma condição de localização, de estado do prédio, tudo isso pode dificultar mais a locação. Esse tipo de vacância estrutural ela é mais complicada, porque pode ser que para chegar nos zerar essa porcentagem tem que ter um investimento mais alto, tem que fazer alguma automação, melhorar a recepção, em alguma coisa nesse sentido, que é um serviço a cargo, às vezes, do gestor cobrar. Nesse sentido, essa vacância, ela pode ser resolvida. Alguns casos, você compra esse tipo de vacância para melhorar, porque dá um ganho potencial, mas ela é muito mais complicada. A vacância aqui que eu vou estimular vocês a comprarem e a começar a observar é uma vacância que eu chamo de pontual. O prédio estava ocupado, de repente saiu um inquilino grande. E esse inquilino grande não é um inquilino pequeno, não é saiu 1%, 2%, isso não vai fazer diferença no geral. Mas vamos supor que saia 35% de um inquilino que tem 30%, 35% da área bruta locável. Cara, a vacância vai ficar enorme. E isso vai refletir em duas coisas, no preço e no rendimento. E o que mais acontece é o mercado não saber calcular isso e começa,
dá aquele efeito manada e às vezes o preço desloca abaixo até do que é esse desconto. E nesse ponto começa a ficar interessante você entrar. Mas o que você tem que saber? Você confia no gestor? É um prédio, uma boa localização? Em qual região de São Paulo tá? Essa região é boa para alugar? Vacância dessa região. Então, assim, e nesse ponto você pode comprar um ativo com desconto de 30%, e daqui a 2 anos, 1 ano mais ou menos, que é o tempo normal de um inquilino entrar, ele fazer a reforma e você voltar ao rendimento total, isso normalmente volta o preço também. Então, numa questão de 1 ano, seja às vezes você tem o seu investimento, você ganha Isso é fácil? Não é fácil de achar. Depende muito do imóvel, da localização e do gestor. E depende de conseguir do mercado imobiliário também. Só que esse eu acho mais interessante de você tentar comprar. Então, assim, vale comprar a vacância pontual? Sim. Estrutural? Vale, mas é mais difícil identificar e achar boas oportunidades. Mas, de qualquer forma, vacância, se você souber fazer isso na sua carteira, tanto é que muitos FOFs têm isso como característica. Ele compra fundos que o pessoal está um valor patrimonial do que deveria ser, entendeu? Então isso já te ajuda a te dar um preço ali. Bom, então a gente estabeleceu que é interessante, só que assim, você viu que um monte de fatores que eu estou analisando para chegar a essa conclusão se eu vou comprar esse ativo ou não, e a decisão sua tem que ser ali no home broker durante o dia, vamos supor. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter umas regrinhas, né? É bom gestor, gosto, e aí você vai fazer uma conta. A conta tá no e-book que eu postei gratuitamente, e aí você vai entender mais ou menos qual que é a relação que você vai colocar da taxa de juros, do tipo de FI e de quanto ele teria que valer. E aí quando ele perder renda, vai ajustar ao valor ali, e aí vai valer, aí você vai definir se vai valer a pena ou não, e se você está disposto a fazer um carrego, porque aí esse fundo, ele passa a não compor a sua renda, mas ele vai compor um carrego que você vai ter que fazer, que você vai ter que levar ele por um período, e você vai ter que acompanhar para ver como é que o fundo tá, se tá... a maioria desses fundos, ele informa assim, olha, tá tendo atratividade nesse ativo, ó, teve 2 visitas, teve 1 visita, ó, começou a fazer contrato com... Então ele também vai te dizendo como é que tá as status. E no momento que ele assina o contrato, você vai ver que o preço vai subir. É fácil fazer isso? Não. Tem que ter acompanhamento, tem que ter noção de ciclo econômico, tem que ter noção de ciclo imobiliário. E assim, é interessante ser experiente, mas você consegue ter essa experiência à medida que você vai fazendo isso. Então, na minha opinião, vale a pena comprar vacância pontual. Para o iniciante, depende da sua tomada de risco. Se você gosta de risco, vai fundo, mas vem aqui no canal que a gente vai estudar junto. Só para dar um exemplo, eu vou falar por exemplo, do relatório do RCRB da Rio Bravo. É Rio Bravo Renda Corporativa. Aqui ele mostra o terceiro trimestre de 2018 até o dia atual e falando que a vacância estava 0 e passou para 4,8% agora no último trimestre de 2019. E ele mostra também como a vacância em São Paulo está diminuindo, que no terceiro trimestre de 2018 estava 19% e agora está em 13%. São Paulo, normalmente, no estado onde ele está, vamos dizer, a gente não tem 100% de ocupação, mas no estado onde é mais vantagem para o proprietário que para o inquilino, é em torno de uma vacância aí de 8% a 9%. Então, São Paulo já estava muito próximo da área de estabilidade, enquanto o Rio, não. Então, Diogo, a oportunidade está no Rio? Sim e não. Tem muitas oportunidades no Rio. Qual que é o problema do Rio? O Rio, ele basicamente vive do petróleo. Então, como o petróleo é a commodity que também está sendo muito depreciada nessa queda, e também não se sabe quanto vai voltar, isso já implica que o mercado vai piorar isso. Tá? Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu
tô querendo te dizer que no Rio, hoje em dia, o risco ainda está maior. O mercado tem que voltar mais rápido, o mercado do petróleo tem que estabilizar para as empresas começarem a voltar para o Rio. O que é um fato positivo no Rio? Um fato positivo é o pré-sal, tá? Mas a grande questão é que com essa queda, com essa crise, os investimentos pré-sal podem ou não ser afetados, isso não dá para te dizer exatamente agora, mas isso é uma coisa que pode afetar essa vacância e deixar ela uma vacância estrutural. Você vê que no Rio não tem se alterado, enquanto em São Paulo tem baixado. Ou seja, em São Paulo, as oportunidades são mínimas ou menores. No Rio, você tem mais oportunidades em termos de vacância. Mas em termos setoriais de crescimento econômico, isso pode ser complicado. Tá? Um exemplo disso, Torre Almirante, é o ALMI 11. Ele é ocupado apenas 21,41%. A vacância dele é de 78,56%. Uma vacância altíssima, porque quem era o principal locatário desse fundo foi a Petrobras, que saiu do prédio. Então, aí eu vou puxar o gancho para uma outra coisa para a gente terminar aqui. O que é mais importante? Hoje em dia, quando você vai comprar um FI, prefira os FIs multiativos. Por quê? O que é multiativo e monoativo? Monoativo é quando você tem um ativo só, que é o caso do Almirante. Ele tem esse prédio. Saiu esse locatório importante, cara, você perdeu quase toda a sua renda. Quando você tem multiativos e em várias regiões, é mais difícil você ser afetado dessa forma. Por quê? Porque você não tem 100% daquele prédio, você tem só um percentual. Você tem outros ativos também que podem te ajudar a compor uma carteira no momento de dificuldade, setorialmente no Rio, por exemplo. Tá? Então, esse é bem o recado que eu queria passar em termos de vacância. Eu te mostrei mais ou menos por que você tem que entender do ciclo econômico, do ciclo imobiliário, o que é a diferença entre multiativo e monoativo. Evitem os monoativos, principalmente você iniciante, compre em multiativos. Tá? Multiativos, multi-inquilinos, essa é a sacada. Bom, enfim, aqui é o fechamento do dia 2 de abril. Nesse fechamento aqui a gente já conversou sobre vacância, conversamos também dos setores mais afetados, que são de shopping. O iFix hoje fechou menos 0,135. E agora eu peço para vocês se inscrevam no canal, se inscreva aqui no Instagram também. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, uma pergunta aqui embaixo. Dá um like no vídeo. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.